Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia para os meus alunos do ensino médio e também fundamental, né? Mas se por um acaso, como vocês já sabem, se você caiu aqui nesse vídeo e não é meu aluno, né? Mas quer assisti-lo aí, pode assistir, não tem problema nenhum, né? Fica aí com a gente. Espero que você goste do conteúdo, tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem do conteúdo também, tá bom? Porque nessa aula a gente vai falar um pouco de como fazer um podcast, né? Vou falar um pouco do processo de se fazer um podcast, né? Porque na aula passada a gente começou a falar um pouco da história, um pouco do conceito de podcast. Então nessa a gente vai falar sobre como fazer, né? Então, primeiramente, para se fazer um podcast, é preciso definir um nome para o seu podcast, um tema sobre o qual você vai tratar, né? O formato que ele terá, se será um podcast de entrevista, poesia, literatura, jogos, cinemas, contos, né? Terror e aí etc, né? Porque há uma infinidade de possibilidades de temas e formatos para se fazer um podcast, né? Tem podcast de culinária, tem podcast de música, tem podcast de poesia, tem podcast de um monte de coisa, né? E para te auxiliar na busca desse tema e desse formato, você pode se fazer algumas perguntas, né? Como por exemplo, o meu podcast será individual ou uma conversa com outras pessoas, né? Eu quero chamar outros experts para entrevistar no meu programa. Sobre quais assuntos quero falar? Outras pessoas já falam sobre isso? Se sim, eu posso fazer melhor? Qual será a duração do meu programa? Com que frequência vou produzir e publicar, né? E etc, né? Diversas perguntas você pode fazer para chegar aí no seu tema, no seu formato, né? Não é obrigatório ser individual ou com várias pessoas, não é obrigatório você chamar outros experts para entrevistar, não é obrigatório seu podcast ser de entrevista, né? Essas perguntas aqui são mais para te auxiliar a chegar no tema que você quer falar, que você queira explanar, né? Sobre, sendo entrevista, conto, terror, a temática que você bem desejar, né? Depois que você escolheu o seu tema, deu título ao seu podcast, você vai ter que escrever o roteiro do seu programa, né? Não basta simplesmente abrir o gravador do celular e gravar um áudio, pois se fosse só isso, todo mundo fazia um podcast. Se for uma recitação de poema que decide fazer, você terá a introdução com o nome do poema, né, com o nome do poema e o autor, vai recitar o poema e no fim da apresentação do poema vai, quem sabe, falar sobre ele e se apresentar. Então concluir, né? Esse é um roteiro de um podcast que seja recitação de poemas, né? É o que eu fazia antes, né? Eu postava no SoundCloud alguns podcasts de terror que eu coloquei na descrição do vídeo da aula passada, né? Para vocês verem os podcasts que eu fazia, né? Então tem vários tipos de roteiro, né? É, se o seu formato não for necessariamente o de poesia, né, no seu podcast, mas se ele for uma entrevista, o que você pode colocar nesse seu roteiro? Você pode colocar a introdução do programa, a apresentação sua do participante, as perguntas que fará e a conclusão e encerramento, né? Como a gente pode perceber, cada tema e formato pode levar a um tipo de roteiro. Então, o que seria o roteiro? O roteiro seria um guia do que vai ocorrer dentro daquele programa ou algo que tente fazer. Existe o roteiro para teatro, cinema, shows e também rotina de trabalho, semanal ou diária. Por isso, cada tipo de formato e tema exige seu próprio tipo de roteiro que vai ajudá-lo a se organizar e passar o conteúdo que propõe passar da melhor forma possível, né? Seja num podcast ou em alguma outra coisa também, né? Fazer roteiros é bem interessante. Materiais para fazer um podcast, né? Você vai precisar do quê? De um celular, de um computador, microfone, se você fazer pelo computador, né? Programas de edição de áudio, né? Essas coisas todas, né? Porém, hoje em dia você pode fazer um podcast tanto no computador quanto pelo celular. Celulares têm bons gravadores, né, de áudio e também existem vários aplicativos que podem editar o áudio, colocar música, efeitos e etc. Quando eu fazia os meus podcasts, eu fazia pelo computador, utilizando o programa Audacity, que é um excelente programa que serve tanto para gravar áudio e também editar.
né? Só que é um programa, o Audacity ele é de computador. Existem outros aplicativos de edição de áudio também, né? Até gratuitos que vocês podem encontrar aí na Play Store. Quem sabe numa aula mais para frente ou num vídeo eu posso falar sobre esses aplicativos e etc, né? Mas não é promessa não, tá bom? Então, separados os materiais, escolhido o tema e o formato, feito seu roteiro, chegou a hora de gravar e se divertir nesse processo. Nessa etapa, você precisa se certificar de que está em um lugar tranquilo e sem grandes ruídos. A partir daí, use o roteiro que você escreveu para começar a treinar e preparar a sua voz. Leia-o em voz alta até sentir que está confortável com as palavras e entonações que serão utilizadas. Não se preocupe se você achar a sua voz muito estranha, porque isso é normal, né? A gente escuta diferente dos outros, né? A nossa própria voz soa diferente pra gente, porque ela tem as reverberações do nosso próprio corpo, né? A gente escuta a voz que está dentro da nossa cabeça, que é uma voz diferente da que os outros escutam, né? Então, por isso todo mundo tem essa sensação de que a voz é estranha, né? A voz não agrada tanto quanto imagina que é agradável, né? Depois desse processo de gravação, tudo, você vai partir para o processo de edição, né? Que é a parte divertida, pôr os efeitos, música de fundo, se desejar, brincar com os efeitos de voz para criar ambientações, caso esteja fazendo um podcast de terror ou conto, efeitos que alterem a voz, pode ajudar a criar aquele clima necessário para fazer o ouvinte do seu podcast adentrar naquele mundo. Hoje em dia, há muitos programas para se fazer essa edição. Já citei o Audacity, né, que é muito simples de se usar, mas há outros aplicativos de celular também, né? E essa aula é a aula mais curta que eu tenho nesse canal, né? Por essa aula é só. Quem sabe mais para frente eu faço um vídeo falando dos programas, falando mais aprofundamente de edição de áudio, essas coisas, né? Mas não é uma promessa. é... E é isso, eu desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E muito obrigado aí por terem assistido essa videoaula. E eu espero que os meus alunos e você que se por um acaso não for meu aluno tenha gostado também do conteúdo aqui ministrado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.